Dando sequência às resoluções de questões do Enem 2021, temos mais uma questão. Aplicativos que gerenciam serviços de hospedagem têm ganhado espaço no Brasil e no mundo, por oferecer opções diferenciadas em termos de localização e valores de hospedagem. Em um desses aplicativos, o preço P a ser pago pela hospedagem é calculado considerando um preço por diária D, acrescido de uma taxa fixa de limpeza L e de uma taxa de serviço. Essa taxa de serviço é um valor percentual S, calculado sobre o valor pago pelo total das diárias. Nessa situação, o preço a ser pago ao aplicativo para uma hospedagem de N diárias pode ser obtido pela expressão. Então, vejamos. O preço pago vai depender de todas essas incógnitas do enunciado. Vamos, então, equacionar essa situação. O preço pago tem o valor da taxa de limpeza fixa, que é o L, mais o valor da diária. O preço da diária é D. O número de dias vai ser N. Então, são N diárias. Então, eu vou ter que multiplicar o valor da diária por N dias, para descobrir o valor total a ser pago. Mais o percentual S, calculado sobre o valor pago. O valor pago é a diária vezes N, que a gente tem que multiplicar pelo percentual S. Então, a expressão completa do preço a ser pago ao aplicativo por essa hospedagem vai ser a letra A. DN mais L mais DNS. Então, a letra A é a nossa resposta. A ordem das parcelas aqui não altera o valor da soma. Eu posso escrever a diária vezes N, mais o valor fixo da limpeza, mais o valor do percentual, calculado sobre o valor pago no total de diárias. Então, veja que é uma questão literal. Não tem cálculos a serem feitos. Nós precisamos colocar a expressão algébrica aí responsável pelo preço total a ser pago. Então, com bastante atenção e cuidado, essa questão ela pode ser facilmente resolvida. Próxima questão. O gráfico apresenta o nível de ocupação dos 5 reservatórios de água que abasteciam uma cidade em 2 de fevereiro de 2015. Nível dos reservatórios em 2 de fevereiro de 2015. Vejam só. O primeiro reservatório aqui, ele tem a capacidade de 105 bilhões de litros. O segundo reservatório, 100 bilhões de litros. O terceiro reservatório, 20 bilhões. O quarto reservatório, 80 bilhões. E o quinto reservatório, 40 bilhões. E aqui nós temos que o nível de ocupação do reservatório 1 está em 20%. 20 sobre 100, que é 0,20. O reservatório 2, 30%. 30 sobre 100, que é 0,30 da sua capacidade. O reservatório 3, 50%, que é o mesmo que 0,50. E o reservatório 4, 40%, que é 0,40. O quinto reservatório, 60%, que é o 0,60. Eu já encontrei esses valores em percentual para facilitar a interpretação do nosso gráfico. Vamos à pergunta. Nessa data, o reservatório com maior volume de água era o. Do 1 ao 5, qual é a resposta? Então, vejamos. Interpretar o gráfico é uma parte muito importante dessa questão. Então, nós já identificamos aqui o nível do reservatório, a capacidade total, né, de cada um deles, que está aqui circulado em vermelho, e o percentual do que está ocupado, né, o nível de ocupação. Para eu descobrir qual desses reservatórios, né, tem o maior volume de água, eu vou ter que calcular quanto é 20% de 105, ou seja, multiplicar o 105 por 0,20. Neste caso, eu vou encontrar 21 bilhões de litros. Vou multiplicar o 0,30 pelo 100 para descobrir quanto que é 30% de 100, que eu já sei que vale 30 bilhões de litros. Vou calcular 50% de 20, que eu já sei que vale 10 bilhões de litros.
40% de 80, 0,40 vezes 80, que vai dar 32 bilhões de litros. E 60% de 40, que eu vou encontrar 24. Dessa forma, o reservatório com a maior capacidade é o de 32 bilhões de litros, que é o reservatório 4. Assim, a nossa resposta vai ser a letra D. Então, vejam como é importante nessa questão, envolvendo ali a análise gráfica, né, a questão da porcentagem e o cálculo aí para o resultado, que precisava da interpretação deste gráfico. Gráfico, tabela, são conteúdos, né, assim, muito importantes para a prova do Enem. Então, o maior número de questões que vocês resolverem envolvendo cada um destes itens vai ser de grande valia. Uma pessoa realizou uma pesquisa com alguns alunos de uma escola, coletando suas idades, e organizou esses dados no gráfico. Qual é a média das idades em ano desses alunos? Então, vejamos. Uma questão de média, uma questão de estatística. Para a gente calcular a média, a gente precisa do total de alunos e também da soma das idades de todos eles. Aqui nós temos 6 alunos com 9 anos. Então, 6 alunos com 9 anos, nós já temos um total de idades aqui de 54. Aqui nós temos 9 alunos com 18 anos. Quando eu multiplico, eu já encontro 216 somando as idades desses 9 alunos, que cada um tem 18 anos. E aqui nós temos 12 alunos com 27 anos. 12 vezes 27 dá 243. E aí nós já temos 243 como a soma da idade desses 12 alunos. Como a gente tem 12 alunos, 9 alunos e 6 alunos, aqui a gente tem um total de 27 alunos. Esses 27 alunos, a idade deles somam 54 mais 216 mais o 243. Quando eu divido este valor por 27, eu vou encontrar 513 dividido por 27. O meu resultado vai ser 19. Então, a média das idades, a resposta é a letra D, 19 anos. Então, vejam só como que este gráfico ele traz as principais informações para a gente resolver essa questão. Então, aqui eu tenho a frequência de ocorrência, ou seja, o número de alunos, né, de cada uma das idades, 9, 18 e 27. Ao efetuarmos a multiplicação, eu tenho o total das idades desses grupos de alunos. Somando a idade de todos e dividindo pelo total que eles são, eu encontro a média aritmética. É uma questão também muito frequente na prova do Enem envolvendo conteúdo de estatística.